dia, meu povão, começando mais um dia. Hoje é segunda-feira e daí a gente acorda cedo pra quê? Fazer a mistura da semana, né? Vou fazer logo o que eu tenho que fazer aqui na cozinha pra eu plantar as plantas. E vamos ver no que vai dar nessa aventura. E daí, eu não sei exatamente o que eu vou fazer de mistura. O que você acha, vida? Fazer o quê? Estrogonofe? Vou fazer estrogonofe, então. Eu só não tenho ketchup e mostarda aqui em casa, mas daí eu dou um jeito com outros temperos. E vamos lá, botar a mão na massa, né? E fazer logo essas comidas. E vocês acham que sobrou pizza e a gente não ia comer de café da manhã? Fernando terminou de esquentar os últimos pedaços de pizza aqui. Ai, é isso, né, gente? Olha que delícia. Tá quente. Ai, quente. Já fiz o estrogonofe, agora eu tô pensando em fazer carne moída como uma segunda opção de mistura, porque eu percebi que eu tava fazendo uma mistura só que daí durante a semana acabava, aí eu tinha que tirar o tempo que eu tenho depois do serviço pra ficar cozinhando, e assim, se eu faço isso, não acaba sobrando tempo pra fazer outra coisa. Agora eu vou plantar as minhas plantinhas e eu tava, menina, num negócio tentando catalogar todas as espécies que eu comprei, mas eu consegui, pelo menos eu acho que eu consegui pegar as espécies certinhas. Mas vamos lá. Vamos começar por essa, que é um tipo de suculenta. Pelo que eu vi, ela fica pendente, ela é muito bonitinha. Olha isso daqui, ela tem tipo uns pelinhos, sabe? Nossa, é muito bonitinha. Eu fico imaginando quando ela crescer, eu acho que ela vai encher o vaso todo. Eu achei bem bonitinha. E ela é uma planta que aparentemente ela gosta de sol pleno, tipo de substrato. Tem que ser um substrato que não encharque muito. Encara como se ela fosse um cacto, sabe? Porque elas são nativas de áreas que são secas naturalmente. Os cuidados são bem mínimos e são plantas que são bem resistentes. Porém, tem que tomar cuidado e ver qual espécie que é de sol pleno e qual espécie não gosta de sol, porque às vezes pode queimar as folhinhas delas, tá? Tem essa outra aqui, que é uma babyzinha, uma suculentinha também. Eu achei bem bonitinha aqui. Eu vou colocar a mão aqui embaixo para não cair as pedras. Eu achei bem bonitinha que ela tem essas folhas gordinhas. Tem essa outra também, que eu achei super bonitinha. Um charminho essa pontinha vermelhinha dela. E parece uma bundinha de formiga, sabe aquelas formigas tanajura? Parece uma bundinha de formiga isso daqui. Aí tem essa outra aqui que eu achei ela bem diferente. Essa daqui eu demorei pra achar a espécie dela, hein, menina? Eu fiquei indo dentre duas lá, mas aqui eu achei no final, eu acredito que seja a certa. As três foram bem baratinhas, foi, eu acho que 100 ienes. Aí tem essas duas aqui, são a mesma espécie, chama Torênia, se eu não me engano. Elas estão cheias de botõezinhos, ó, tá vendo? E assim, gente, vai ser uma surpresa as flores dela. Essa daqui, dá pra ver por aqui, ó, que a flor dela vai ser meio violeta, um roxo intenso, sabe? Agora essa daqui eu não faço ideia, minha gente, porque os botões estão todos fechados ainda. Tava pensando em plantar as duas num vaso só, mas eu acho que eu vou plantar uma em cada vaso mesmo pra aumentar a quantidade de planta, porque tem um monte de vasos aqui em casa. A última suculenta é essa coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei. Essa floricultura aqui
Green Room, eu pesquisei o site deles e as suculentas deles são lindas. Pelo menos todas as que tinham na floricultura que eu fui aqui na minha cidade, todas estavam super saudáveis, bem bonitas. As mudas bem grandes, assim, que nem essa, sabe? Eu achei ela super bonita e aparentemente ela cresce bastante, essa daqui. Ela tem a pontinha vermelha também, tá vendo aqui? Aqui dá pra ver. E parece que quanto mais exposto à luz, essas pontinhas ficam mais avermelhadas. Agora vamos para as folhagens. Eu comprei duas folhagens que são da mesma espécie, que é a Ficus elástica. Essa daqui é a Ficus elástica rubi. Eu tô falando o nome porque é um nome mais popular, sabe, gente? As outras são um nome muito difícil, aí eu não vou ficar falando trava-língua aqui, não. Eu achei ela bem bonita porque ela tem esse avermelhado. Tem uma bem parecida com essa, só que em vez de ser essas partes vermelhas, são brancas. Eu achei bem bonita. E ela fica tipo uma arvorezinha mesmo. Aqui a mudinha tá pequena, mas ela cresce bastante. Essa outra muda aqui está super bonita. Olha as folhas bem brilhantes. E essa aqui é uma tradicional ficus elástica mesmo. E ela fica super grande. Eu tava vendo umas fotos, ela fica bem grande também. E ela fica tipo uma arvorezinha, assim, plantada em ambiente interno. Essas duas plantas aqui, elas gostam de ambiente úmido, tipo como se fosse um ambiente de floresta, sabe? Então tem que se atentar a deixar o solo dela sempre úmido e se atentar a deixar as folhas pegar essa umidade também. A mesma coisa com a costela de Adão. A costela de Adão gosta de ambiente úmido, porque normalmente no ambiente natural elas crescem em lugares de floresta, tipo, não pega muito sol direto e sempre tá aquele ambiente úmido com bastante matéria orgânica. É outra planta tropical que gosta de umidade, mas não que o solo esteja encharcado, entende? Então é sempre bom você pegar um borrifador e borrifar assim nas folhas, em cima do solo, que daí ela vai gostar bastante disso. E a última é uma pothos. Gente, eu vi assim, eu não sei se pode se chamar que é uma jiboia, mas é tipo uma jiboia. Olha que linda essa muda. Quando eu vi, eu falei assim, não, gente, eu tenho que levar, pelo amor de Deus. Eu deixo algumas plantas ali no balcão da cozinha e essa daqui vai ficar perfeita, porque daí eu imagino quando ela crescer mais, ela vai ficar pendente. Aí vai ficar lindíssima. Eu achei interessante o jeito que sai a folha dela. De dentro do caule da outra folha, sai uma folhinha nova. Olha que gracinha. E agora, bora replantar tudo isso e torcer para dar certo. Comprei algumas terras também. Vamos ali pra sacada que eu vou mostrar mais ou menos as compras que eu fiz para replantar todas essas plantas aqui. E bora lá, né, meu povo? Estou aqui diretamente da sacada de casa e vamos lá, meu povo. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei de pedra, substrato, sabe? O primeiro foi esse daqui, que é basicamente para plantas ornamentais. E ela é uma terra bem drenável, ó. Dá pra ver como é que é o tipo de terra. Acho que essa vai ser o suficiente para plantar as mudas de folhagem. Eu comprei esse carvão aqui triturado, principalmente para as orquídeas. Eu acho que vai ser muito bom para misturar no substrato. Quando eu fui plantar as minhas orquídeas, eu plantei elas meio que na gambiarra. E daí agora eu vou replantar bem bonitinho, sabe? Peguei isso daqui, que é para orquídeas, mas eu vou usar para as plantas ornamentais também. Que basicamente é casca de pinos ou casca de pinheiro, que é assim, ó. É tipo umas lascas de árvore, sabe? Aí eu peguei esse pequenininho aqui, que é para cactos e suculentas. É um substrato super, super drenável, que ele é basicamente pedrinhas, tá vendo? Eu peguei esse pacotão aqui de pedras. Isso daqui, menina, tá uma sujeira que só por Deus. Vamos rezar pra dar certo, basicamente isso. Eu peguei um balde aqui, posicionei aqui. Temos uma sacola pra jogar a terra antiga.
E eu vou começar plantando, eu acho que essa suculenta aqui, ó. Que ela tá nesse vasinho de lona, que é bem de muda mesmo, sabe? Então, vamos ver. Eu vi que a gente tem que fazer assim, ó, pra soltar a planta do vaso. Vou deixar ela aqui de ladinho. E eu acho que eu vou plantar ela nesse vaso aqui, ó, porque é um vaso que tá bem grande assim, tem espaço pra ela crescer. Vou pegar essas redinhas aqui de pia, de colocar no ralo. E eu vou colocar as pedras aqui dentro pra elas não ficarem soltas aqui, tá? Eu acho que um tanto assim de pedra tá bom. Aí eu vou deixar ela fofinha e eu vou dar um nozinho aqui. Menina, abriu um sol agora que só por Deus. Cortei esse excesso aqui. Ai, que poseira, misericórdia. Eu vou colocar aqui no fundo pra fazer aquela camada de drenagem, né, que é importante. Basicamente vai impedir que a terra entupa as saídas de escoamento de água. Aí eu vou colocar um pouco aqui no fundo. Nossa, saiu tudo, menino, meu Deus. Nossa, é muito delicada essa plantinha, meu Deus, eu tô até com medo de virar ela aqui. Ela tá plantada numa terra mesmo, terra, tá vendo? Eu acho que eu vou colocar um pouco dessa terra que eu tenho aqui. Tem esse tanto de terra aqui, vou dar uma misturada aqui, né? Isso daqui é uma alquimia, né, meu povo? Eu tô misturando um monte de terra aqui. Esse substrato de suculenta foi pouco, hein? Gente, cancela a missão que eu vou trocar de vaso, que vai ficar melhor. Ah, esse ficou bem melhor, meu povo, tá vendo? É tudo questão do vaso certo, né? Eu acho que esses tipos de plantinha assim, não pode ter o vaso muito fundo, que nem esse daqui tava muito grande. Porque o negócio não é... Eu acho que o ideal para esse tipo de planta é um vaso largo, na verdade. Que seja baixo, mas que seja largo para expandir as folhinhas, né? Aí tá aí, ó, replantada a primeira planta. Próxima planta vai ser essas daqui. Eu vou pelas que são tão mais fáceis aqui para tirar. Vai ser essa daqui, que é aquela torênia. Coloquei a camada de drenagem, coloquei um pouco de terra de jardim mesmo, é aquela terra preta assim, sabe? Pegar a minha mudinha, fazer aquele mesmo processo de apertar para sair mais fácil. Já caiu um bloco de terra dela, vou posicionar aqui no meio. E daí, termino de completar com terra. Vou colocar assim em volta. E depois eu venho apertando. Meu Deus, que bagunça. A gente só aperta assim um pouco no pezinho, bem no pezinho dela no meio, pra ela fixar bem e não precisa compactar muita terra. Segunda planta replantada com sucesso. Agora vamos para a terceira. Bora replantar então as maiores, que são as ficus, e aquela terceira que é a potas, que é tipo a jiboia. Vou abrir aqui o meu substrato de ornamentais. Tá vendo que é cheio de pedrinha? Isso daqui evita que a terra fique compactada. Olha que legal. Então bora lá, meu povo, bora lá. Essa menorzinha eu vou plantar nesse vaso aqui. Então vamos fazer o mesmo esquema de sempre. Colocar um pouco de terra aqui já. Acho que esse tanto aqui tá bom, na verdade. No caso das ornamentais, dessa e da outra, eu vou fazer um acabamento de casca de pinos aqui por cima. Eu só venho colocando por cima mesmo, assim, ó. Que aí dá um tchan, dá um charminho. Pronto, meu povo. Ficus rubi plantada. Ó, inclusive essa daqui, ó, tem até as cascas de pinos que eu falei, ó. Tá vendo? Só que essas daqui são umas lascas maiores.
Eu achei bonitinho esse balde. Eita. Achei bonitinho esse baldinho aqui, olha. Acho que eu vou guardar, dá pra fazer um vasinho. Essa outra aqui, como a muda dela já tá bem maior, eu vou plantar ela num vaso comprido. O ideal é plantar essas plantas, tipo árvores, num vaso mais comprido, porque a raiz delas são grandes, né? Ai, vamos lá. Nossa, olha, a raiz tá até vazando aqui por baixo, olha. Eita, nossa, o que é isso? Vixe Maria. Dá aquela apertadinha pra sair mais fácil. Pegar bem aqui e puxar. Vou tirar umas matérias orgânicas que tem aqui por cima. Pronto, posicionar bem aqui no meio. Mais uma replantada. Agora vamos replantar essa bebezinha aqui. E já tá cheia de raízes, só que pra tirar daqui, eu vou ter que cortar essas raízes, né? Então, vamos cortar aqui as raízes dela. Ela tá cheia de raízes, olha. Olha que muda linda, gente. Posicionar aqui no centro, né? Prontinha. Replantada. Olha que linda que ficou. Eu vou passar uma água aqui, regar todas essas plantas. Ui, e é isso, né, gente? É isso. De banho tomado, devidamente alimentada e com minhas plantas plantadas. Agora eu tô guardando aqui a comida. Eu gostei do negócio de plantar planta, menina. Achei muito terapêutico, assim. Já já eu vou mostrar as plantas. Mas eu tenho uma orquídea aqui que eu normalmente deixo no balcão aqui da pia, que eu só esqueci a espécie dela. Mas eu deixo ela aqui no balcão e ela se adaptou super bem. Só que hoje eu coloquei ela um pouquinho ali no sol. O sol de manhã tava suave, só que na parte da tarde, essa minha janela aqui da lateral bate muito sol. E o da tarde é o sol mais forte, né? Lá na janela do quarto bate sol de manhã, depois no meio-dia já não bate sol mais, mas é o sol da manhã, ou seja, é um sol mais fraco. Então, talvez, depois eu vou procurar umas plantas que gostam do sol da manhã, assim, no máximo umas 4 horas de sol, 3 a 4 horas de sol, para colocar ali no quarto, que não seja de folhas pequenas, porque eu vi que é ruim, que junta muita poeirinha, daí depois a gente fica respirando ali enquanto dorme, e aí faz mal para a saúde, querendo ou não, mas daí eu vou ver mais pra frente. Eu coloquei as plantas nos lugares adequados e agora é só ter os cuidados necessários daqui pra frente, né? Ai, eu tô bem animada. Já quero um monte de planta em casa, minha gente. Comprei essas e já quero mais. Bora então começar pelo tour das minhas plantas. Vamos começar pela minha bebezona. Essa daqui é uma costela de Adão. E o nome científico, se eu não me engano, é Monstera deliciosa. Achei chique, tá? Ela tava com umas folhinhas assim, ó, meio queimadinha na ponta. Só que daí eu cortei, ó, que nem eu cortei aqui, tentando seguir o mais próximo possível do formato da folha, né? Aí eu tenho essa daqui, que é a grandona. Essa daqui é a orquídea que eu falei e eu meio que replantei ela também, eu coloquei casca de pinos. E o bom disso daqui é que é muito difícil das raízes apodrecerem porque não tem acúmulo de água, sabe? A água bate aqui, as raízes da orquídea absorvem a água necessária e daí a água escorre e não fica água parada, sabe? Então é muito bom, é uma forma muito fácil de cultivar a orquídea com esse tipo de substrato. Essa daqui é a potas, né, que eu replantei hoje. Olha que bonitinha. Aí tinha esse
caixinha aqui em casa, eu coloquei dentro, tem o pratinho aqui, eu coloquei dentro e eu vou deixar essas duas aqui. Desse lado de cá tem a janela aqui da cozinha / sala. Coloquei essas plantinhas novas porque aqui bate o sol da tarde, é um sol quente. Então aqui eu vou colocar plantas que gostam de sol pleno. O que é sol pleno? Quando o sol bate direto na planta, isso que é sol pleno, que nem ali, ó, tá batendo direto na planta. Depois eu vou observar se essa daqui vai ficar com as folhinhas queimadas ou não, porque dependendo, às vezes o sol tá muito forte, daí acaba queimando as folhas, né? Eu coloquei as ficas elásticas aqui na sala, bem nesse cantinho que é onde eu queria. Agora, por enquanto que elas estão pequenas, dá pra colocar as duas assim. Mas aí depois elas vão crescer, se Deus quiser elas vão crescer e se desenvolver bem e vão ficar enormes. E só uma vai ocupar esse canto todo. E daí entra a claridade dali e claridade dessa janela aqui também. Então fica um ambiente perfeito. Essa que é a famosa meia sombra, que tem luz, só que ali naquele cantinho mesmo, elas pegam a claridade, só que elas estão na sombra ali, sabe? Ficou bem bonita o jeito que eu fiz aqui, que eu fiz essa finalização com a casca de pinos. Gostei bastante. Eu coloquei a menorzinha aqui embaixo. Peguei esse banquinho que tava aqui em casa e eu achei bem bonitinha essa composição que eu pensei na hora, gente. Achei da hora essa composição que eu fiz. Aí aqui nessa janela, que é a janela do quarto que eu comentei, por enquanto as 3 babyzinhas estão aqui, mas eu vou replantar elas e provavelmente eu vou tirar elas daqui e colocar lá na janela da cozinha, mas por enquanto eu vou deixar elas aqui mesmo. Aqui na janela da cozinha eu tenho essa planta aqui, é uma planta bem típica do Brasil e ela, na verdade, ela vira uma árvore, tanto é que ela era assim, ó, gente, ela era isso aqui, não tô nem brincando, olha o tanto que a planta cresceu. Mais um pouco ela chega ali em cima da janela. Mas eu não sei um lugar pra colocar ela. Eu queria tirar ela daqui porque eu acho que ela já tá muito grande. Eu sinto que ela é uma planta muito sensível. Que nem ela, tá vendo? Ela tá com essa folha amarela, que inclusive já caiu. Ela tá com essas manchas aqui, mas eu acho que é porque a folha dela é muito sensível com temperatura. Essa folha fica aqui perto da janela. Eu acho que por conta da temperatura da janela queimou a folha. Então, eu não sei um local ideal para ela aqui em casa. Tenho essas duas plantas aqui, que elas estão feinhas assim, tão murchinhas, porque na verdade elas são plantas de inverno. Elas são daquele tipo de planta que é com batata, ó. Essa daqui dá pra ver melhor, tá vendo? A batata delas bem aqui, ó. Então, elas funcionam assim. Começou a esfriar o clima, elas brotam e quando o clima começa a esquentar, no caso agora que a gente tá na primavera, ela tá ficando feinha assim porque todas as folhas vão cair e elas vão ficar peladinhas. Aí você pensa, meu Deus, a minha planta morreu, mas calma, gente, porque você tem que ver que tem planta que é assim mesmo, sabe? Ela entra em dormência e aí quando chega a época dela florescer, ela nasce tudo de novo. Acho que a gente tem essas plantinhas há uns 2 anos, pelo menos, e elas ficam bem bonitinhas, tem de várias cores e de vários formatos também. Essa daqui são as mais simples mesmo. É engraçado que ela abre de baixo pra cima, a flor dela fica meio invertida, sabe? Tenho essa plantinha aquática aqui com a minha perereca de mentira, perto de mim só de mentira, porque eu morro de medo. Eu tô há um bom tempo com essa plantinha aqui. Tem até um shorts aqui no canal que é de eu montando esse mini terrário aqui. Tá aqui até hoje. Tanto é que eu acho que eu vou até comprar umas plantas aquáticas também. Porque eu senti que é muito fácil ter planta aquática. Porque é basicamente você colocar água, né? Não pode deixar a água dela secada aí. Tô com essa orquídea minha aqui, guerreira. Ela tá com 2 hastes florais. Olha aqui os botõezinhos. Mas ela tá em estado decadente, meu povo. Eu deixei aqui desse jeito pra essa parte secar bem, porque eu tinha meio que plantado ela, só que começou a dar fungo aqui nessa parte. E vamos ver se eu consigo recuperar ela, né? Eu acho que eu vou ter que colocar ela de quarentena, fazer tipo uma UTI com garrafa PET. Tava até vendo uns vídeos de como faz.
E daí vamos ver, quero muito, muito recuperar essa daqui, porque é uma orquídea que tem muito valor sentimental pra mim. Meus amores, mas é isso, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês se inspiram de alguma forma nesse meu super foco em plantas atualmente. Eu gostei bastante da experiência de plantar plantas, viu? Nunca tinha feito algo do tipo. E agora, vamos ver daqui a um tempo como as plantas vão se desenvolver, como elas vão ficar, principalmente as pequenininhas, conforme elas vão crescendo, elas vão mudando bastante, né? Então é isso, gente. Beijos, se cuidem e até o próximo vídeo.